Ela vem, não me fala, depois some e também não me fala. Então, a gente estava almoçando hoje, ela falou, tem um baixinho lá, que quando ele prega, o negócio acontece. Eu falei, só tem um baixinho lá, tirando eu. É o Wellington aqui. Então, estenda suas mãos para esse homem do Senhor aqui. Pai, te damos graças pela vida de Wellington, por ele ser esse instrumento divino para nos ajudar a aprender a Tua Palavra. Que o que vier da boca dele seja do Senhor. Abre a mente, a nossa mente, a dele, para que sejamos regados de revelação da Tua Palavra, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado. Boa noite, queridos. Tudo bem? Nós estivemos esta semana em Miguel Calmon, na Várzea dos Bois, onde estamos ali terminando a construção de um templo da nossa igreja. Algo muito produtivo, e todas as vezes que chegamos em Miguel Calmon, parece que o céu está ali naquele lugar. É uma graça muito grande, o passar algumas horas com aquele povo é muito maravilhoso, Estive indo lá com o Lucas, com o Ney e com o Marlon. Marlon, inclusive, está por lá, passar uns dias lá como missionário lá naquela terra lá. Quem sabe se não muda de endereço. Eu até tive vontade de comprar um terreno lá próximo da igreja. O pessoal ficou brincando lá, mas quem sabe, Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 10. Vamos estar lendo um texto bastante conhecido. Marcos, capítulo 10, nós vamos estar lendo do verso 46 ao verso 52. Eu leio na versão NVI, que é a mesma versão que foi projetada ali. Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chame-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu a Jesus pelo caminho. Algumas versões devem estar: vá, a tua fé te salvou. Nós estamos diante aqui de um texto onde relata um milagre, de um homem conhecido apenas como o filho de Timeu, e por isso Bartimeu, que não era o nome de registro dele, era apenas um significado, ele não tinha um nome de registro. Ele possivelmente ele sabia quem era o pai dele, o pai dele deveria ser alguém conhecido, e identificava-se ele como Bartimeu por ser filho de Timeu, mas não que fosse o seu registro, E era uma pessoa que tinha um problema físico, era cego, Bartimeu era um homem cego. E na Bíblia, esse texto que nós lemos, ele tem dois textos ainda. Ele tem um texto em Mateus e tem um texto em Lucas, que trata da mesma situação, porém com algumas diferenças. Em Mateus, por exemplo, fala que tinha dois cegos, e não cita nome de quem eram eles. Em Lucas, apresenta um cego, mas também não identifica quem é ele. E no texto de Marcos, o cego tem um nome, o cego chama-se de Bartimeu, era conhecido como Bartimeu naquele lugar, E eu acho que aqui o escritor Marcos, quando ele escreve, ele destaca Bartimeu, e em função dessas coisas eu achei por bem
ministrar nessa noite a partir desse texto, a partir do texto de Marcos, porque traz uma identidade do personagem, o qual eu quero falar. Traz a identidade de Bartimeu. Todo mundo já ouviu falar no cego Bartimeu. Existem várias canções onde cita o cego Bartimeu. E em função disso aí, eu quero estar trazendo uma palavra a respeito disso. A respeito desse texto onde Jesus ali, ele está passando, diz que está saindo de Jericó. Jesus sai ali, com ele tem os seus discípulos. Com Jesus tem uma grande multidão, também o acompanha, a Bíblia diz, né? Os discípulos o seguiam, grande multidão o seguiam também da mesma forma. A viagem de destino era Jerusalém, e era a última vez que Jesus passaria por aquele lugar. Jesus não retornaria mais a Jericó. O pessoal estava ali, era como se fosse uma procissão, era caminho para Jerusalém, ia ter a Páscoa. Nós sabemos do contexto que Jesus ia ser entregue, Jesus ia morrer, e Jesus não voltaria mais ali em Jericó. Era a última vez ali que não só o Bartimeu, como demais pessoas daquela cidade estaria ali vendo Jesus. E no momento que os discípulos se aprontam para sair, Jesus ali é interrompido por um clamor. Jesus é interrompido por um grito. Bartimeu solta um grito. Acredito que tinha um grito dentro dele, que ele solta aquele grito e começa ali a gritar. E Jesus faz uma pergunta: o que queres que eu te faça? E Bartimeu dá uma resposta rápida, curta, objetiva: eu quero ver. Aqui, dentre nós, eu acredito que não tem ninguém vivendo a situação do Bartimeu, alguém com uma cegueira física, ou até se estendendo mais, que não era só a cegueira, Bartimeu também era mendigo. Mas eu acredito que as pessoas que estão aqui, assim como eu, têm um grito preso precisando soltar. Eu acredito que tem uma situação que precisa ser colocado para fora. E diante de muitas coisas interessantes que o texto tem, é que Jesus ele se direciona a Bartimeu com uma pergunta direta, uma pergunta pessoal. É entre Jesus e Bartimeu: o que queres que eu te faça? E nessa noite, isso trazendo para nós, essa pergunta recai sobre mim e recai sobre você. O que queres que eu te faça? É bem possível que você não tenha uma resposta nesse exato momento. É bem possível que você não tenha uma resposta definida. Se Jesus, nesse exato momento, fizesse essa pergunta para você: o que queres que eu te faça? Muitas coisas surgem na sua mente. É como aquele momento que nós estamos reunidos para orar e falamos assim: você quer que eu ore pelo quê? Aí parece que dá um branco na nossa mente, que a gente fala: eu quero que ore pelo papai, eu quero que ore lá pela mamãe, eu quero que ore lá pela colega do trabalho. E Jesus, nesse momento, ele está anulando todas essas coisas que existem, que de fato são reais, que precisam ter realmente uma interferência, uma intercessão, mas Jesus está dizendo: o que você quer que eu faça com você? É algo direto, é algo bem pessoal, né? Qual cegueira você está vivendo nessa noite? Qual grito preso no seu coração nessa noite? E a gente lendo o texto, e vocês que já conhecem o texto, você vê que Bartimeu, né, foi curado. Você vê que houve uma resposta, mas existia um processo para que aquelas coisas acontecessem. Bartimeu saiu da escuridão para a luz. Mas aquilo tudo teve um processo, onde eu quero trabalhar com você nessa noite, ministrando nesse processo, nessas atitudes. Porque nós enxergamos muito bem o final das coisas. Nós enxergamos muito bem quando há um relato e diz assim: fulano de tal prosperou, fulano de tal vive bem hoje, fulano está aí. Os bons resultados nós enxergamos já o final. Mas nós não, de maneira nenhuma, nós queremos passar por aquelas etapas. Para que chegue a um final, para que algo se conclua na nossa vida, seja em qual área for, para que nós possamos estar estáveis na nossa relação conjugal, estáveis na conduta com nossos filhos, estáveis na nossa vida espiritual, na nossa relação com Deus, nós vivemos passando por etapas, tomando passos, tomando decisões.
E Bartimeu, ele nos traz algumas decisões aqui que foram tomadas, algumas atitudes que foram tomadas, que eu quero que o Espírito de Deus, ele nos leve de alguma forma a vivenciar isso na nossa vida, porque a palavra recai sobre mim e sobre você. Bartimeu é história. Hoje a realidade pelo Espírito Santo é você e Jesus. O que queres que eu te faça? Hoje o centro é você e Jesus, na palavra nessa noite. E olhando para o texto, eu vou me ater ao texto, talvez eu cite um outro texto fora do texto, mas eu vou ficar no texto. Diz que é o seguinte, o versículo de número 47 e 48 diz: quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Apenas o versículo 47. Você vê que ele está ali naquela situação e ouviu que era Jesus. E diz que ele começa a gritar, eu chamo aqui de ele, naquele momento, como eu disse, que Jesus não passaria mais ali. Aquele momento ali no coração de Bartimeu, ele disse: eu tenho de aproveitar essa oportunidade. Chegou a minha vez. E quando chega a vez dele, ele não se contém com a situação. Ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E eu comecei a olhar no texto e ver quantas coisas na minha vida, quantas oportunidades foram desperdiçadas na minha vida. Quantas coisas, se hoje nós fôssemos analisarmos, se tivéssemos aproveitado algumas oportunidades na nossa vida, onde estaríamos? E muitas oportunidades chegaram no dia de hoje, foram desperdiçadas. Eu conheci um casal, um homem e uma mulher, não era casal, casados. E o que é que acontece? No interior, uma cidade bem próxima aqui, e essa pessoa gostou do rapaz. Ainda novos, não é essa época de hoje que gostou e ficou e perereu, nada disso. Ela gostou desse rapaz, e esse rapaz foi para São Paulo trabalhar. E ficou de compromisso, não namoraram nem nada, mas gostou, era aquele compromisso que olhou, gostou e vai ser meu marido. Ele foi para São Paulo e o tempo passou, ele fez uma carta pedindo ela em casamento. A carta chegou, por causa do tempo que passou, o que é que acontece? Ela não leu a carta. E os anos se passaram e foram muitos anos. Ele veio de São Paulo, para ele também não teve a resposta da carta. Já estavam com idades já avançadas. E é interessante que colocaram a loja, eles como comerciantes colocaram a loja um perto do outro. Só que ela não leu a carta. E era a única oportunidade dela casar na vida. Ela morreu solteira, sem casar. Depois de um tempo, ainda em vida, quando leu a carta, era um pedido de casamento, ao qual já não dava mais. O tempo passou e a oportunidade foi perdida. Foi-se embora a oportunidade. Quantas pessoas eu já escutei dizer, e você também já escutou dizer: eu estou tendo uma experiência com Jesus tão fantástica. A quem me dera se há 20 anos atrás eu tivesse entregado a minha vida para Jesus. Talvez você já disse isso. Quem me dera se eu tivesse luz há tantos anos atrás. Quantas besteiras, quantas cacetadas eu dei na vida que eu não teria dado. Perdi muito tempo na vida ouvindo pessoas. Quantas vezes a gente fala isso a respeito de nós mesmos, São oportunidades que são desperdiçadas, que são perdidas, ouvindo o próprio coração, desperdiçando a oportunidade de viver com Jesus. Aí hoje, a pessoa, por graça, por misericórdia, desfruta de algo que poderia estar desfrutando há muito tempo. Mas com Deus é assim, é daqui para frente, a gente não se prende o passado, e glória a Deus porque chegou, mas poderia ter chegado um tempo antes. A oportunidade sempre vem sendo dada por Deus. Para Bartimeu, queridos, não caberia outro dia. E vocês veem que ele reluta com o povo. Para Bartimeu não caberia um outro momento. Não caberia mais nada. Para Bartimeu o momento certo era agora.
A Bíblia diz no livro de Hebreus, capítulo 3, trazendo como exortação, do verso 7 ao verso 13, ela vem trazendo uma apontação escrita, a Bíblia escrita cerca de 2000 anos atrás, a Bíblia vem dizendo, trazendo para a realidade dos dias atuais. Portanto, hoje, você vai ler a Bíblia amanhã lá em Hebreus e vai estar dizendo, portanto, hoje, não endureçais os vossos corações. Portanto, hoje, se ouvires a voz do Senhor, não endureça os vossos corações. E traz como exemplo, para não endurecer o coração, o endurecimento do coração por causa do pecado, a respeito do povo que estava lá no Egito, o povo lá que estava no deserto. E traz essa ilustração de um povo que Deus libertou, um povo que Deus abençoou, um povo que Deus prosperou, um povo que Deus deu todo tipo de proteção possível, o povo virava as costas para Deus. E muitos deles, exceto de Moisés, Josué e Caleb, muitos deles quiseram voltar para o Egito. Coração endurecido, pecado. Então, a oportunidade é jogada fora, a oportunidade é desperdiçada. O tempo de Deus para mim e para você é hoje. Não endureça o seu coração, aproveite a oportunidade. Uma outra coisa que a gente vê no texto é que Zaqueu, que aproveita a oportunidade, ele busca a pessoa certa de forma certa. No versículo 47 do texto diz, quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Notem que ele pergunta, ele escuta o barulho, ele pergunta, o que é que está acontecendo? Quem é que está vindo? E as pessoas dizem, Jesus de Nazaré. Só que pela identidade de quem é Jesus de Nazaré, não é o mesmo Jesus que o próprio Bartimeu está crendo. O Jesus de Nazaré, ele traz a figura de Jesus filho de Maria, de Jesus carpinteiro, E talvez o povo esteja apresentando para ele uma religião. Só que Bartimeu clama e diz, Jesus filho de Davi. Bartimeu está ali baseado na promessa da descendência de Davi, um rei, virá um rei eterno, A promessa messiânica, Jesus é o rei dos reis, seu reinado subsiste para sempre, e no coração de Bartimeu, alguém já disse que Bartimeu tinha uma cegueira física, mas a sua alma estava vendo o que os fariseus, o que os mestres da lei não estavam vendo, a sua alma estava vendo que Jesus, que o Messias, que o prometido estava a caminho, mas ele era cego, e ele busca a pessoa certa de forma certa. Ele fala no texto aqui no verso 51, mestre, ele entende a autoridade de Jesus como mestre, Rabone, que também é traduzida para o Senhor, ele entende essa autoridade de mestre, de Senhor. Quando ele se aproxima de Jesus, quando Jesus conversa com ele, ele não vê Jesus como simplesmente um homem, porque notem, se olharmos para a situação dele, a cegueira era algo natural naquela época, naquele local. Então, se olharmos para a situação dele, se ele se aproxima de um homem comum, ele já está acostumado a pedir esmola. E quando ele se acostuma de um homem, pergunta, o que você quer que eu faça? O que é que essa pessoa pede? Uma esmola. Uma ajuda para a família. Nos tempos de hoje, uma casa. Alguma coisa, porque jamais vai imaginar pedir que fosse curado de uma cegueira. Ele não está vendo um homem, mas ele está vendo uma coisa dos céus na terra. Está vendo Jesus naquele lugar, está vendo o Filho de Deus, está vendo o Messias prometido. E Bartimeu, ao pedir a visão, ele simplesmente está reconhecendo que Jesus é Deus. Onde você tem buscado? Às vezes a gente tem nossas necessidades e a gente tem buscado. Talvez a gente tenha buscado, inclusive, em Jesus, mas a pergunta é, com qual Jesus? Com qual Jesus? Qual o Jesus que você serve? Qual o caminho que te leva a esse Jesus? Que tipo de vida você está buscando em Jesus? A Bíblia diz em Jeremias, capítulo 2, o verso 13, diz, o meu povo cometeu 2 crimes, em algumas versões tem 2 maldades. Eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas rachadas, que não retêm água. Diz que o povo abandonou a Deus.
Cavaram cisternas, em algumas versões, cisternas rotas, que não retêm água, cisternas rachadas, deixaram o manancial. O manancial é uma fonte de água que não para de jorrar, tem água para sempre. Deixaram Jesus, abandonaram Jesus. Por quê? Estão buscando pessoa errada, de forma errada. As pessoas estão buscando milagres, estão buscando cura, e não importa de onde venha, o importante é que seja curado, o importante é que a bênção recaia sobre eles. E Bartimeu, diante de toda a situação, diante de todas as possibilidades que deveriam ter sido apresentadas a ele, ele busca não apenas a cura, mas um relacionamento real com Deus. E todo relacionamento, toda busca de relacionamento com Deus, através de qualquer coisa ou pessoa, que não seja através de Jesus, será como correr atrás do vento. Toda. Imagine correndo atrás do vento. Salomão lá descreve isso em Eclesiastes, no capítulo 3, falando de vaidade, de você nunca alcança, e ele traz, é como correr atrás do vento. Então, toda a busca de um relacionamento com Deus, através do que quer que seja, se não for através de Jesus, é correr atrás do vento. O que isso acontece? Você nunca alcança, você nunca chega lá. Então, talvez na sua garganta, que é o tema, Bartimeu responde, o tema é a resposta de Bartimeu, eu quero ver. Mas eu coloquei no tema, eu quero, 3 pontinhos, reticências, porque quem vai completar o tema da mensagem dessa noite é você. Você é que vai agora se buscar dentro de você qual o grito que está preso na sua garganta. A conclusão dessa mensagem nessa noite, quem vai concluir o tema é você, na sua individualidade. Eu quero. Bartimeu queria ver. Eu não faço ideia de quantas coisas está aí borbulhando no seu coração nesse exato momento. Se Jesus chegasse para você agora e perguntasse o que queres que eu te faça, qual seria a resposta para o seu eu quero? O que é que está impedindo você de uma relação sadia com Deus, que você pode gritar nessa noite, eu quero? Talvez seja eu quero ver. Eu quero ver Jesus, eu quero ter uma experiência com Jesus. Eu quero me libertar de situações, eu não sei. Mas na caminhada, queridos, tanto na minha caminhada, na sua caminhada, não foi diferente com Bartimeu. Existem obstáculos. E a gente vê no texto, no verso 48, que quando ele começa a gritar, diz que a multidão se aproxima dele e diz, fica quieto. Não incomodes o mestre. Só que a postura dele não é dar ouvido à voz do povo. Porque nem sempre a voz do povo é a voz de Deus, ou melhor dizendo, ela nunca é a voz de Deus. Mas Bartimeu, ele não dá ouvido às vozes. Não desistiu diante dos obstáculos. Os obstáculos eram grandes. Vamos imaginar, cego, deveria estar fraco, mendigo, uma multidão, não sei o tempo, se era quente, mas estava ali, como ele estava usando uma capa, poderia ser um tempo frio. As dificuldades daquele homem que não sabia nem para que lado ia. E recebe voz de uma multidão, muitas vozes no ouvido. Não para, não importunes. E a Bíblia diz que ele gritava ainda mais, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Queridos, desistir é muito mais fácil, porém é mais doloroso. Desistir é fácil. Quando as coisas não vão andando bem para a nossa vida, desistir é fácil. Para Bartimeu já era fácil, ele já estava acostumado a continuar como mendigo e como cego. Mas ele persiste nisso aí. Desistir de lutar por sua família é fácil. Só que é doloroso. Desistir de lutar por sua vida com Deus também é fácil. Mas é doloroso. Desistir de lutar por seus relacionamentos, por melhorar seu relacionamento com a sua família, com seus amigos, também é fácil, mas é doloroso. Desistir de lutar por sua saúde, também é fácil, mas é doloroso. É uma questão de tempo. É uma questão de tempo. Alguém disse que mais vale querer do que poder. E a pergunta recai sobre você. O que queres que eu te faça? O que incomodava a multidão era o pedido de socorro,
não era a dor que ele estava sentindo, mas o que incomodava a multidão era a declaração que Bartimeu estava dando naquele exato momento. A multidão não estava se incomodando com o grito dele por causa que ele queria ser curado, por causa que ele queria te ver, mas a multidão estava acomodada, porque ali estava sendo uma declaração daquilo que o povo não esperava, daquilo que Jerusalém não queria. O Messias estava ali, o Messias estava chegando, e ele estava dizendo, Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi. Talvez se ele não citasse isso, o povo não mandava ele parar, mas Jesus, filho de Davi, quando eu e você declaramos que Jesus é o Senhor da nossa vida, a multidão vai se incomodar. O mundo vai se incomodar. As vozes vão bombar os nossos ouvidos. Pare! Deixe essa sua fé. Isto é coisa para um povo separado aí. As vozes do nosso próprio coração vão mandar a gente parar de lutar por coisas essenciais, por coisas que Deus se importa. A gente parar de lutar por família, a gente parar de lutar por obra social, a gente parar de lutar pelo que é certo. A gente calar, a gente não fala, a gente não se envolve, mas nós nos calamos. São vozes no nosso ouvido. Você precisa persistir, você precisa lutar. A perseverança que incomodou a multidão foi a mesma que atraiu Jesus. O texto diz que Jesus, diante do clamor de Bartimeu, diz que Jesus parou. Imagine a cena. Imagine um cego totalmente desvalido. Um cego totalmente ignorado. E Jesus parou. O que isso quer dizer para mim e para você? Ainda que as pessoas não se importem com a sua dor, existe um Deus que se importa com a sua dor. E você pode perceber que aquelas pessoas que não se importavam com a dor do Bartimeu, são as mesmas pessoas que quando Jesus diz, chama ele, elas chegam diante de Bartimeu e falam, anima-te. O mestre está chamando, vem. Você vê que Deus usa até aqueles que de alguma forma nos abandonou, até aquele que de alguma maneira nos criticou, até aquele que de alguma maneira tentou nos impedir. Deus usa e diz, vai lá, e dá uma palavra de ânimo. E o povo totalmente inconsciente, sem mais entender nada, aquele povo está dizendo, pare de falar. Você vê que contradição? Em 1 minuto estão dizendo, não fale, não incomode. No minuto seguinte estão dizendo, levanta, vambora, tem ânimo, o Senhor está te chamando. Tem uma oportunidade para você. E quando eles vão chamar Bartimeu que não desistiu diante dos obstáculos, quando diz, vai chamar, eu penso que Bartimeu, diante de toda essa situação, ele poderia ter vergonha, poderia ser um cara tímido, poderia ser um cara que estava com a estima muito baixa, né? Muito, eu não vou. Ele poderia muito bem dizer, eu não vou até lá. Só que algo interessante nessa trajetória, nessa etapa, para que esse milagre pudesse acontecer, é obedecer ao chamado de Deus na nossa vida. Quem mandou chamar foi Jesus. E diz que ele não justificou as suas impossibilidades, pois para ele mais importante era ir até Jesus. Ele não se justificou. Desprendimento total. Diz o texto no verso 50, que lançando sua capa para o lado, de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. Tirou a capa. Essa capa ela poderia estar protegendo ele do frio e poderia fazer com que também ele tropeçasse e caísse. Certo? Então ele vai e tira esta capa, esta proteção, para ir diante de Jesus. E interessante que ele dá um salto. E no caso de um cego, quando a gente fala alguma coisa de um cego para se locomover de um local para um outro, ele não pula. Ele sai tateando, ele sai procurando o lugar. E Bartimeu dá um salto, dá um pulo, né? Diante disso aí ele salta. Mas antes disso ele abre mão do que aparentemente protegia e salta nos braços de Jesus. É uma entrega quando ele faz isso. As pessoas falam que fé é um salto no escuro, mas fé para Bartimeu é um salto nos braços de Jesus. Não é um salto no escuro, eu sei onde eu estou me jogando. Então, obedecer um chamado é uma das etapas. E
No verso 51, diz que Bartimeu, quando Jesus faz a pergunta para ele não tem rodeio para responder. O que queres que eu te faça? Ele diz, simplesmente, sem rodeio, ele definiu com clareza o que queria. Às vezes nós não definimos o que queremos nem nas nossas orações. Talvez é porque não sabemos ainda de fato o que queremos. Não temos ainda uma definição de fato aonde queremos chegar. E fazemos uma confusão até de pedidos de oração. E Bartimeu, ele define com clareza. Eu quero ver. E alguém até brinca quando usa esse texto dizendo que Jesus é uma pessoa bem-humorada e pá, é uma maneira de interpretar. Mas eu estou vendo que Jesus está levando a coisa muito a sério. Quando diz o que queres que eu te faça, porque se analisarmos bem, eu preguei essa mensagem cerca de 20 anos atrás, deu uma melhoradazinha, em função de um dia eu ir na Praça da Matriz, e tinha um jovem lá, totalmente jogado, e eu fui conversar com esse jovem, e ele estava precisando de roupa, de comida e de remédio. E eu levei roupa, comida e remédio, ele aceitou. E depois eu fui falar de Jesus. Ele não aceitou. Ainda que eu estivesse dando para ele, outras pessoas dando para ele até hoje, roupa, comida e remédio. Eu visualizei aquele jovem como pessoas que querem o que precisam e tem pessoas que não querem o que precisam. Tem muitas pessoas hoje, talvez possa ter alguém assentado aqui nessa noite, que vive uma situação de vício, vive uma prisão de um relacionamento, vive uma situação que de alguma forma é como se fosse um escravo, mas não quer ser livre. Eu trabalhei em um escritório de advocacia em uma certa época, e várias vezes mulheres chegavam lá, apanhavam do marido, e dava queixa, o marido ia preso. Depois, no dia seguinte, ela chegava lá chorando, vendendo televisão, pedindo para soltar o marido. E em muitos casos, por várias vezes, se repetia as vezes que aquela mesma mulher chegava com a cara quebrada, com o mesmo marido, vendendo as coisas para soltar o marido que foi preso porque bateu nela. Então a pergunta não é uma pergunta boba, porque tem pessoas que querem o que não precisam. Tem homens que querem uma nova mulher, mas de fato o que eles precisam é ser transformado em um novo homem. De fato, ele não precisa que a mulher mude, ou a mulher não precisa que o marido mude, mas de fato, quem precisa de mudança, e como Jesus está falando de uma forma individual e direta, quem precisa de mudança sou eu e você. Mas as pessoas às vezes estão querendo o que não precisam. Pessoas que não querem ser libertas dos vícios, da pornografia, da bebida, das drogas, da mentira. E para que essa libertação aconteça, precisa de uma direção dos céus na sua vida. Precisa que algo da parte de Deus desça sobre você nessa noite. E o fato importante de falar, querido, é que descobrimos falando se de fato o que queremos é o que queremos. Você vai perceber nessa noite, quando você for proferir, ou gritando ou sem gritar, o que está dentro do seu coração. Você vai perceber como isso define que de fato você quer. Eu quero Deus. Eu quero melhorar minha relação conjugal. Eu quero melhorar minha vida com Deus. Eu quero me reconciliar com Deus. Eu quero entregar minha vida para Jesus. Eu quero melhorar minha vida financeira. Eu quero buscar um equilíbrio na minha vida. Talvez são gritos que estão presos dentro de você e nessa noite você precisa colocar para fora. Que queres que eu te faça? E ao falar é quando nós vamos realmente descobrir se de fato é aquilo que queremos mesmo. Quando você abrir sua boca. E quando Bartimeu ele passa por esse processo de aproveitar a oportunidade, de buscar a pessoa certa de forma certa, não desistir diante dos obstáculos e obedecer ao chamado, definiu com clareza o que queria. Isso tudo trouxe um resultado. E o verso 52 diz assim: vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão
e seguiu Jesus pelo caminho. As consequências ou resultados na vida de Zaqueu e de Bartimeu, foi uma ação dos céus na vida do homem. Salvação, a tua fé te salvou. A Lisiana aqui no seu testemunho, ela diz que Deus faz muito além. A Bíblia diz que Deus faz infinitamente mais além de tudo que pedimos e pensamos. Bartimeu, de fato, queria ser curado, mas Jesus apenas não tratou da cegueira física, Jesus tratou da cegueira espiritual. Jesus não quer apenas tratar de você, do seu problema. A Bíblia tem um homem por nome Naamã, e Deus não queria naquele exato momento ter um Naamã curado da lepra, mas Deus queria um Naamã curado e salvo. Deus não é aquele que quer resolver apenas o seu problema existencial, o seu problema de coisas externas, mas Deus mandou Jesus para resolver o seu problema de dentro, da alma, do coração. Foi para isso que Deus mandou Jesus. Foi curado. Olha, primeiro foi salvo, depois foi curado, diz que imediatamente recuperou a sua visão. E por último diz, e seguiu Jesus pelo caminho. Não fique apenas com as bênçãos de Deus, mas apegue-se aos Deus das bênçãos. A vida daquele homem mudou de uma maneira tão extraordinária, que aquele homem que não enxergava, ele poderia muito bem ter 1001 opções, mas a opção que lhe veio à mente, que lhe veio à vida, foi seguir a Jesus. Foi andar com Jesus. A partir daquele momento, nada mais importava a não ser andar com Jesus. Que na sua noite, que na sua vida nessa noite, nada mais importe a não ser andar com Jesus. Seguir o caminho com Jesus. Você vai completar o seu eu quero nesse momento. Eu quero ver. Eu quero uma cura. Talvez você grite, Jesus, filho de Davi. Eu quero um milagre. Talvez você diga, Jesus, filho de Davi, eu quero me reconciliar contigo. Eu quero. O Murilo estava falando aqui, e talvez tenham pessoas aqui nessa noite que desejam mais a morte do que a vida, e talvez você precisa gritar de dentro do seu coração nessa noite, eu quero viver. Eu quero viver. Você lida com uma situação que não é fácil, uma situação de depressão que não é fácil lidar, encarar todos os dias. Talvez há um grito preso dentro de você nessa noite, você precisa soltar e dizer, Jesus, filho de Davi, eu quero viver. Sua alma pode estar gritando nessa noite por um milagre. Mas tanto eu como você, em áreas da nossa vida, podemos estar vivendo no campo da comodidade, aceitando o mal sobre a vida. Ou podemos gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Há um grito que precisa sair nessa noite. As pessoas vão ouvir o seu grito. O diabo vai ouvir o seu grito. Serão incomodados com o seu grito. Mas Jesus ouvirá seu grito e trará você para perto dele. Eu quero que você entenda que Deus se importa com essa situação que você está vivendo. Deus se importa com a sua dor. Deus se importa com a dificuldade que você está enfrentando para resolver o problema. Uma situação que precisa de uma decisão séria. Inclua Ele nesse projeto. Eu convido você a se colocar de pé. Inclua Jesus nesse projeto. A pergunta é curta e a resposta também. É sem rodeios. Há um grito preso dentro de você que precisa ser colocado para fora agora. Quando eu chegar em casa, a oportunidade é hoje. Há um grito preso na sua garganta. Você precisa dizer, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E pegar a pergunta de Jesus nessa noite, o que queres que eu te faça? É uma relação individual.
É uma pergunta pessoal. Olhar para dentro da sua alma, olhar para dentro do seu coração e dizer: Senhor, eu quero. Não é um quero de que Deus vai fazer tudo, todas as coisas, mas nós ouvimos aqui no seminário, onde entendemos que esse seu grito como oração, Deus ouve toda oração e as coisas se cumprem num tempo de Deus. Hoje Deus pode estar apenas curando pessoas feridas nesse lugar, nessa noite. Pessoas com situações que deixaram lá dentro do coração ferido, que não dá um passo adiante nas suas relações, que não dá um passo adiante na sua vida com Deus, que não dá um passo adiante para uma decisão de fé em Jesus. E Deus quer começar curando o seu coração nessa noite. Eu convido você a fechar seus olhos, colocar a mão no seu coração. E eu vou fazer a pergunta que Jesus fez para Bartimeu. E você com seus olhos fechados. Se você quiser, eu aconselho a você que o faça, que grite: eu quero. Aleluia. Às vezes tem situações que o grito está tão preso na garganta, queridos, que tem coisas que parece que vai sufocar a gente quer segurar, trava, dói. A voz não sai. Diga: esta é a minha noite, este é o meu tempo, esta é a minha hora. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu vou fazer a pergunta para você: o que queres que eu te faça? Aleluia. E você que está aqui nessa noite, que a palavra ministrada, de alguma forma, ela comunicou coisas no seu coração. Você que tem um grito preso na garganta, eu convido você a sair do seu lugar, a vir aqui à frente e nós vamos orar por você. Eu tenho um grito preso, eu tenho algo preso na minha alma que eu estou me libertando nessa noite. Não venha para ser liberto, mas venha como uma pessoa liberta já nessa noite. Venha como alguém que já está liberto. Você está sendo liberto nessa noite. Há um grito preso em você que está saindo nessa noite. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Venha, saia do seu lugar, venha. Mandaram chamar Bartimeu, traz ele aqui. E o Espírito Santo manda chamar você, vem aqui. Jesus quer fazer a pergunta para você: o que queres que eu te faça? Dê um salto, saia do seu lugar, saia do comodismo, pare de ouvir vozes de todo lado, vozes contrárias à vontade de Deus, vozes que é isto mesmo que não vai mudar. Jesus muda a sua história, querido. Jesus é aquele que vem mudando a história da humanidade, que já mudou a história de muitas pessoas nesse lugar, que já mudou a história de vida de pessoas que estão aqui na frente nesse exato momento, mas que ainda não abriram a boca para dar um grito, para soltar um grito preso. Quem sabe é um ódio de alguém, quem sabe é alguma coisa que tem impedido você de ir adiante, e o Senhor te liberta nessa noite. Curve sua fronte, eu vou orar por você. Aleluia. Espírito de Deus. Essas pessoas estão aqui com um grito na garganta, soltando agora diante do Senhor. Da mesma forma que o Senhor perguntou a Bartimeu: que queres que eu te faça? E ele respondeu: eu quero ver. Assim, Senhor, como eu e essas pessoas que estão aqui, Senhor, temos um grito preso na garganta. Estamos diante do Senhor nesta hora, assim como Bartimeu. Nós obedecemos ao chamado. Traz aqui. Estamos diante de Ti, diante do Teu Espírito Santo, diante do milagre dos céus, apresentando diante de Ti aquilo que nos impede de nos relacionar com o Senhor, aquilo que de alguma forma é barreira de seguir a Ti, Pai. Nós gritamos nessa noite, assim como Bartimeu gritou, nós gritamos: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E nós insistimos gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim.
Aleluia, 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 aleluia. Aleluia. Vamos louvar ao Senhor. Vamos louvar ao Senhor. Vamos louvar ao Espírito Santo de Deus. Vamos louvar aquele que reina, que governa, aquele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, ao que está assentado no trono. Seja o louvor, seja a glória, seja o domínio, para todo sempre. Senhor Deus, essas pessoas aqui à frente, Senhor, são tocadas por Ti agora. Elas vão voltar aos seus lugares, mas não vão voltar mais da mesma forma que vieram. Bartimeu não voltou mais do mesmo jeito, voltou curado, voltou vendo e salvo. Essas pessoas não vão voltar mais do mesmo jeito, mas vão enxergar agora um caminho a seguir. Não vão viver a vida mais de qualquer jeito, mas vão viver no caminho. Não vão largar de andar contigo. Seja assim, Pai bendito. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Se me amares verdadeiramente, guardarei os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós, estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. Quero te amar mais, Senhor. 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 Deus abençoe vocês, dê uma excelente semana, cheia da presença do Senhor. Vamos terminar aplaudindo o Senhor, glória ao seu nome, Jesus.